Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu começaria com um gesto futebolístico, que é um cartão vermelho para a Chevron Petroleum, que não só foi responsável pelo maior derramamento de petróleo já acontecido na Bacia de Campos, como procurou ocultar a amplitude, pelo menos, desse derramamento, e, por outro lado, se revelou lenta e incompetente para enfrentar as suas sequelas. Até o presente momento existe petróleo jorrando no fundo do mar, na Bacia de Campos. Até o presente momento não foi debelado esse derramamento de petróleo, e nós temos também aí que analisar limitações da nossa legislação, porque o prejuízo que isso causou, o prejuízo potencial que poderia ter causado em circunstâncias apenas ligeiramente diferentes, se, por exemplo, as correntes e os ventos fizessem com que essa mancha de óleo fosse impelida em direção ao litoral e poluísse as praias. Tudo isso seria muito mais caro do que o máximo que a legislação brasileira prevê de multa para esse tipo de situação. Por isso, vou me juntar com uma série de parlamentares aqui dessa casa para que a gente possa trabalhar no sentido de elevar a multa máxima para esses casos, para que ela de fato seja condizente com a escala de um acidente como esse que ocorreu e também com a escala de um acidente muito pior que poderia ter ocorrido, a exemplo do que aconteceu no Golfo do México, com a British Petroleum no ano passado, que foi uma situação que saiu completamente do controle durante vários meses e semanas a fio jorrou petróleo no Golfo do México e os ventos e marés levaram esse petróleo para as praias dos estados americanos que ficam ribeirinhos ao Golfo do México. Então isso é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. Por outro lado, gostaria de colocar que isso é uma lição para nós todos. Primeiro, em relação à questão dos royalties, explica o porquê que os estados produtores fazem jus aos royalties. Em segundo lugar, uma seríssima advertência em relação ao pré-sal. Uma seríssima advertência que nós temos que, de uma vez por todas, encontrar o nosso caminho de médio e longo prazo para sair da chamada economia do alto carbono, onde a nossa dependência energética em relação a combustíveis fósseis, pelo menos no caso do Brasil, em termos de transporte, é muito grande, e que nós temos que investir numa série de caminhos tecnológicos que apontam para energias limpas, tecnologias limpas, equipamentos limpos, e em relação a isso nós temos aí a energia eólica, que o Brasil vem liderando, mas ainda existe muito a ser feito. Energia solar, que nós precisamos urgentemente tomar uma série de medidas de regulamentação para que ela seja viabilizada, entre as quais a obrigatoriedade de instituição de redes elétricas inteligentes que possam não apenas distribuir eletricidade, como receber eletricidade de forma descentralizada de produtores que tenham placas fotovoltaicas nos telhados, nas fachadas dos prédios e que possam vender à concessionária de energia elétrica pelo mesmo preço que compram. Aí não cabe necessariamente um subsídio, pelo mesmo preço que compram a energia elétrica que puderem produzir. E também um estímulo para carros elétricos e carros híbridos. Nós tivemos, no ano retrasado, um estímulo do governo federal para a indústria. Mas, senhor presidente, um estímulo completamente sem contrapartida por parte dessa mesma indústria automobilística. Nos Estados Unidos, quando o governo Barack Obama salvou a General Motors, fez uma série de exigências. Exigiu que eles começassem a produzir carros elétricos. E está o Chevy Volt, que é uma realidade.
Nós aqui no Brasil temos que exigir que eles passem a produzir carros híbridos movidos a eletricidade e a etanol brasileiro, etanol proveniente da cana-de-açúcar. Então, existe, e para concluir, senhor presidente, uma revolução tecnológica a ser feita no nosso país. E penso que a lambança da Chevron é inspiradora dessa discussão que se faz extremamente necessária nessa casa. Muito obrigado.